E aí, bora mergulhar numa investigação sobre a história incrível da vida na Terra? Hoje a gente vai desvendar os mistérios da biogeografia e da filogeografia, para entender como a vida se espalhou e se diversificou pelo nosso planeta. Sabe, é uma pergunta que intriga muita gente. Por que tem tanta, mas tanta espécie nos trópicos e bem poucas nos polos? Ou por que algumas espécies estão por aí no mundo todo, enquanto outras, como o nosso mico-leão dourado, só vivem num cantinho específico? Desvendar esse porquê é exatamente a missão da biogeografia. Beleza, para a gente resolver esse mistério, a gente precisa das ferramentas certas, né? E a nossa principal ferramenta, o nosso kit de detetive, digamos assim, é esse campo da ciência chamado biogeografia. Então, o que é isso afinal? Bom, a biogeografia é a ciência que investiga a distribuição dos seres vivos. Mas não é só olhar onde eles estão hoje, não. É entender como eles chegaram lá ao longo de milhões de anos. É como ser um detetive da história da vida, sabe? Seguindo as pistas que o tempo deixou para trás. E o mais legal é que a biogeografia não age sozinha. Pensa nela como uma ponte que conecta mundos diferentes. De um lado, a biologia, com a ecologia e evolução, e do outro, as ciências da Terra, tipo geologia e climatologia. Só juntando todas essas peças do quebra-cabeça é que a gente consegue enxergar a imagem completa. E essa investigação, não começou ontem. Grandes pioneiros abriram o caminho para a gente. Tivemos Linneu, que foi o primeiro a botar ordem na casa, catalogando as espécies de forma sistemática. E depois, claro, vieram Darwin e Wallace, que com a teoria da seleção natural deram para a gente a chave para entender como é que populações isoladas evoluem de formas totalmente únicas. Para investigar, os biogeógrafos usam basicamente duas lentes. A primeira é a biogeografia ecológica. É como pegar uma lupa e focar no agora. Como o clima, o solo e as interações entre as espécies determinam onde um organismo vive hoje. Já a segunda lente, a biogeografia histórica, é como olhar para uma ampulheta. A gente volta no passado profundo para reconstruir como eventos gigantescos, tipo a deriva dos continentes ou as eras do gelo, foram moldando a vida ao longo do tempo. Ok, mas como é que a vida se espalha de fato pelo planeta? Quais são os modus operandi que explicam como as espécies se movem e se estabelecem em lugares novos? O ponto central aqui é entender a diferença entre vicariância e dispersão. Parece complicado, mas é bem simples, olha só. Na vicariância, é a Terra que se move. Imagina que uma barreira geológica, tipo uma cadeia de montanhas, surge e divide uma população que antes era uma só. Já na dispersão, são os organismos que se movem. Alguns indivíduos cruzam uma barreira que já existe e colonizam uma área nova. Agora, chega de teoria, né? Vamos ver como esses conceitos funcionam na prática. Hora de abrir alguns dos arquivos de casos mais famosos da biogeografia. Este aqui é um caso clássico de vicariância. Há milhões de anos, aves que não voam, como as nossas emas, os avestruzes e os kiwis, tinham um ancestral em comum que vivia no supercontinente Gondwana. Com a separação dos continentes, essas populações foram isoladas e evoluíram de forma independente, dando origem às espécies que a gente conhece hoje em continentes completamente diferentes. E isso ilustra perfeitamente o princípio central da vicariância. A história geológica do planeta dita diretamente a história evolutiva da vida. Quando a Terra se divide, a vida diverge junto com ela. Agora se liga nesse caso espetacular de dispersão. Há cerca de 3 milhões de anos, o surgimento do Istmo do Panamá criou uma ponte de terra entre as Américas. Isso permitiu uma migração em massa. Ursos e felinos do norte foram para o sul, enquanto preguiças e tatus do sul foram para o norte. Foi um evento que mudou para sempre a ecologia dos dois continentes. As evidências da geologia e dos fósseis são fantásticas, mas hoje em dia a gente tem uma ferramenta forense ainda mais precisa para desvendar esses mistérios: a análise de DNA. E com isso, bem-vindos à filogeografia. Esse campo usa informação genética para rastrear a história das populações no espaço e no tempo. O DNA funciona como um registro vivo, mostrando não só quem é parente de quem, mas também de onde eles vieram. O que é mais fascinante na filogeografia é que ela cria uma ponte, conectando a microevolução, que são as mudanças genéticas de curto prazo, com a macroevolução, os grandes padrões de especiação ao longo de milhões de anos. O DNA nos permite ligar a pequena história à grande história da vida. Então, depois dessa investigação toda, qual é o veredito? O que tudo isso nos ensina sobre a vida no nosso planeta?
O veredito é claro: a distribuição da biodiversidade não é um acidente. Cada espécie, em seu lugar, é uma memória viva do passado dinâmico do nosso planeta. A história da vida e a história da Terra não são duas histórias separadas, são uma única e inseparável narrativa. A grande lição que fica é esta: os padrões que vemos na natureza hoje são resultado de uma longa e complexa dança entre a evolução biológica e a transformação geológica. Para realmente compreender a riqueza da vida, a gente precisa olhar para as rochas, para os continentes e para o tempo profundo.